Senhor, ajuda-nos a pensar biblicamente, para que possamos viver todos os dias a verdade do Senhor. Permita-nos ter uma fé que vai além do simples rigor da obediência externa, de mandamentos que aprendemos apenas como máquinas. Ajuda-nos a viver a Tua lei, a tê-la como parte de nós mesmos, Senhor, para que naturalmente, no dia a dia, uma nova vida se mostre através de nós. Querer subir, Pai, pode significar para nós querer mais parecidos com Cristo ser a nossa vida. Ajuda-nos a aprender. Abra o nosso coração. Tira de nós as travas, os preconceitos, a teimosia de aprender, contra o aprender, Deus. Ajuda-nos a ter corações quebrantados diante de Ti, para sermos moldados pela Tua palavra. Abra o nosso coração, nos ajude a estudar, a meditar nas Tuas coisas e na Tua lei. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Pode assentar. Obrigado inclusive pelo convite. Vai que eu gosto, né? Vai que eu gosto. Não, já tem irmãos, ó, o irmão Antônio já me procurou, quer cantar também com vocês, tá bom? Eu quero que vocês, irmãos, quantos vocês quiserem, nós queremos também louvar. Quarta-feira, como disse o Waldstein, é dia da gente fazer um grupo musical aqui, sem certos rigores que a gente tem para outros momentos, tá bom? Eu gosto dos rigores para alguns momentos, mas quarta-feira vai ser mais light, ok? Vamos lá, irmãos. Salmo 1, decor, sem abrir. Decor, sem abrir. Verso de número 1. Quem é que vai começar? Vamos registrar um momento na internet, Marcos. Passa lá. Não, alguém ajuda você aí. Vai lá. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no seu caminho, no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, agora 2. Maravilha. Veja só, nós estamos falando do homem, né? Nós estamos falando do homem que ele não anda, não anda no caminho dos ímpios, é isso? Não se detém, não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tudo bem. Aqui você parece ter uma certa progressão, não dá para a gente definir totalmente, porque essas palavras elas são usadas de forma muito comum, elas se tornam assim uma espécie de sinônimos de caminhos tortuosos, de pessoas que andam em caminhos tortuosos, mas os verbos que estão junto com elas não andam. Nós já vimos semana passada, não andam, não se detêm, nem se assentam. Então você vê que parece que é uma crescente de endurecimento no pecado, no caminho do pecado. O antídoto para isto é que este homem, ele não faz isso, mas ele faz o quê? Medita na lei do Senhor, dia e noite. Então o antídoto é o meditar na lei do Senhor, e o irmão Adalto está lembrando, dia e noite. Muito bem, dia e noite. Irmãos, o processo de meditar na lei do Senhor dia e noite, esse processo contínuo, esse processo que tem o elemento da perseverança,
Vou usar aqui uma palavra, não é a palavra que eu acho que Deus usaria, mas eu vou usar. Eu posso não, eu vou usar. É a estratégia de Deus para fazer esta lei, lembra? Penetrar no coração mais profundo, no lugar onde a redenção se opera e onde a nossa nova vida começa a se manifestar. Vai lá no profundo do nosso coração. Deus disse que colocaria dentro de nós o seu Espírito, e o seu Espírito faria com que a gente andasse na sua lei. Aí foi a pergunta, acho que foi da Thalita, acho que foi que ela perguntou assim, mas vem cá, está dizendo que isso é um processo do Espírito, é uma obra do Espírito, mas a Bíblia manda a gente fazer isso. Sim, o Espírito está aqui, o princípio para crer nisso aqui foi colocado em nosso coração, mas agora o nosso trabalho é o quê? Fazer esse processo de meditar na lei de Deus, de criar as condições para este aprofundamento. Eu quero partir, há um tempo atrás, pensando nessa situação, né, nessa terminologia da meditação, já tem um bom tempo isso, eu não sei que ano que foi que eu falei sobre isso. Nós falamos sobre 3 tipos de meditação que você encontra na Bíblia. Talvez você encontre mais, irmãos. Talvez você encontre outros modelos. Talvez você até tenha o seu próprio jeito de fazer isto. Mas ao longo do tempo a gente vai aprendendo algumas coisas e eu acho que vai ser muito útil você talvez descobrir de que jeito eu posso meditar na lei de Deus, né? Porque meditar na lei de Deus é uma coisa muito ampla, não é só ler a Bíblia. Não é só ler, não, meditar não é só ler, pastor. Meditar é ler e estudar. Mas não é só isso. A palavra meditar, ou a palavra ruminar, trazer à mente várias vezes, trabalhar com a ideia, ela pode sugerir que você trabalha com a ideia da lei no seu coração de muitas formas. E eu encontrei algumas na Bíblia. E eu quero mostrar as que eu encontrei. E se você descobrir alguma outra, estou aqui para ouvir você, para a gente pensar junto sobre o meditar. O antídoto para um coração que caminha no pecado, um antídoto para um coração que pode se tornar pecaminoso cada vez mais, como nós vemos no Salmo, é a meditação. Mas antes disso, por favor, abra sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia, nós já vimos o Salmo 1, versos 1 e 2. Abra sua Bíblia no Salmo de número... Cadê? Oh my God! Salmo 119, 11, 119, 15 e 16, e Josué 1, 7 e 8. Vamos lá. Primeiro Salmo 119, 11. Esse vocês sabem decor. Esse vocês sabem decor. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pronto. O salmista diz que para lutar contra o pecado, ele faz exatamente o quê? Esconder no coração, internalizar no coração a tua palavra. Você tem que pôr isso na sua mente. Você não precisa só saber a Bíblia. Lembra que nós comentamos os níveis do coração? Que tem aqueles níveis mais superficiais e aqueles níveis mais profundos. E que os níveis mais profundos, existe um que é criacional, esse ninguém mexe, só Deus. Mas existe um nível mais profundo aqui no coração, um coração profundo onde nós trabalhamos também a redenção sinergista. A redenção, ela acontece, o Espírito vem morar em nós, abre o caminho, e esse caminho agora a gente trabalha. O salmista está dizendo exatamente isso. Eu quero guardar no coração a tua palavra.
Mas ele não quer guardar no coração, junto com o último livro que ele leu, num coração mais superficial e passageiro. Ele não quer apenas conceitos culturais. Ele quer uma palavra que mude o seu interior. Salmo 119, 15 e 16. Em teus preceitos medito e observo os teus caminhos. Deleitar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Então veja agora os elementos que ele coloca aqui. Ele já disse, eu vou guardar no coração a tua palavra. E como é que eu vou fazer isso? Meditando nos teus preceitos e observando os meus caminhos. Observando o que os preceitos dizem. Então ele está dizendo que ele vai fazer esse trabalho, ele vai fazer juntando duas coisas: conhecimento e prática. Ele vai dizer assim, olha, eu vou meditar nesses caminhos, nesses preceitos, e vou começar a observar os caminhos que ele me indica. Vou começar a testá-los na minha vida, vamos dizer assim. Deus dá um conselho para Josué. Josué 1, versos 7 e 8. Josué 1, 7 e 8. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Parece que o Salmo primeiro tem alguma coisa a ver com esse texto, não parece? E é lógico que tem. Quem escreveu o Salmo primeiro estava certo de que este conselho de Deus para Josué, medita no livro da lei dia e noite, para que você seja bem-sucedido, estava na mente do salmista. Tem que estar na sua também. Vamos fazer uma pesquisa rápida. Quem aqui se considera um homem como aquele homem descrito no Salmo 1? Assim, eu, pastor, sem medo de errar, eu medito na palavra de Deus dia e noite. Tem alguém? Não, então, vou fazer Opa! Louvado seja Deus, meu irmão. Vou fazer outra pesquisa, vai. Vou mudar a pergunta. A pergunta é, quem aqui gostaria de ser esse homem bem-aventurado? Quem gostaria? Ah, tá bom. Tem alguém que não gostaria de ser o bem-aventurado? Não, ninguém. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ok? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Dá para ser bem-aventurado sem a última parte? Me diz aí. Vamos ver o conselho de Deus para Josué. Na sua lei, e nele medita dia e de noite, para que seja bem-aventurado por onde quer que andares. A regra é clara. E o princípio é simples. Você precisa ter uma mudança de hábito. Lembra que o nosso problema é que a musculatura da nossa fé é frágil. Nós já estudamos isso aqui. Nós não conseguimos obedecer a Deus do jeito que a gente gostaria, porque temos uma musculatura da fé frágil. O nosso temor
consiste às vezes só de mandamentos que maquinalmente aprendemos. A nossa alegria não é nas coisas de Deus. Nós precisamos de uma musculatura e ela virá com a internalização da palavra. Sem isso, gente, você pode ser gente boa. Você pode ter uma série de bons conceitos. Você pode saber a Bíblia. Tem ela de cor lá na mente. Ela nem é tão superficial, ela está aqui, ó. Não, eu já sei que a Bíblia diz que não pode fazer. Só que ela precisa se internalizar mais. Precisa ser um processo mais sério. Vai exigir de você, ser crente não é brincadeira. Ser um Josué que não se desvia nem para a esquerda nem para a direita não é brincadeira. Como eu disse no sermão da noite de domingo, não é para fracos, tá? A fé cristã não é para fracos, é para fortes. É para gente que vai lutar. Ok? Então esse processo de meditação, eu vou dizer que ele é uma forma de fazer impregnar em nós a verdade. Imagine que você todos os dias deixa um punhado de terra em cima de um lençol branco. E ele vai marcando. Você tenta lavar, ele lava, mas outro dia você põe a terra de novo. E você põe a terra de novo. Pode acontecer de se impregnar tanto que você não consiga mais tirar a terra. O lençol já está manchado. Aí você já sabe, pega lá, fulano, o lençol manchado de terra. Eu sei que falar de mancha é uma coisa negativa, mas eu vou usar isso de um lado positivo. Imagine que a palavra é a mesma coisa em você. Ela vai se impregnar. Então você ouve o sermão e vem a semana. E durante a semana, você esquece. Mas aí você vem e põe de novo um punhado de terra. E você deixa por um pouco mais de tempo. Mas depois você esquece. Vem novamente, e novamente, e novamente. Com o tempo, alguns conceitos se impregnam em você. É isso que o Senhor quer. Que a palavra se torne uma marca. Uma marca do seu modo de agir. Para que você não precise mais daquela coisa assim, a Bíblia diz que está errado. Você já sabe que é errado, você sente o erro. A chegar o ponto em que não mais a Bíblia diz que está errado somente. Você sente que está errado. Porque a palavra moldou a sua natureza. Isso é nova vida impregnada no seu coração. Isso é um processo de lavagem pela palavra. Eu usei o exemplo da sujeira, mas a palavra começa a fazer criar um núcleo de verdade que já é você, sabe? Não é mais a palavra só. É a palavra, mas é você também. Você briga com alguém, isso é comum, é possível, mas você nunca está bem. Porque você sabe que aquilo não é bom. Porque a palavra já lhe transformou de um jeito tal que te incomoda o fato de ter alguém que está com um problema. Aí você vai lá no Novo Testamento, quando Jesus diz assim, se você tem algo contra o seu irmão, se seu irmão tem algo contra você, deixa aqui e vai lá. E você não precisa Jesus dizer isso para você. Você já sabe que esse é o mecanismo. E você começa a reagir a isso naturalmente. Porque a palavra criou, sei lá, vou usar aqui uma expressão,
Mas depois vocês esqueçam o que eu vou dizer, tá? Uma cicatriz, eu ia falar um calo espiritual no seu coração. Formou, ela calcificou em você, mas é uma calcificação boa. Ela gerou um núcleo de verdade que já é parte de você. Mesmo a sua velha natureza, que está aqui, ó, lutando, né? Lembra a luta do espírito contra a carne e o espírito? Nós vimos semana passada. Mesmo a carne aqui já não consegue mais tirar esse núcleo de verdade. Que consolidou, vamos lá, melhor que calcificar. Que enraizou e se consolidou em você. Abre em Colossenses, capítulo 3. Carta aos Colossenses, capítulo 3. Irmãos, sabe como eu queria que todos nós saíssemos daqui hoje? Saíssemos daqui com um alvo. Vamos falar assim, eu vou buscar isso. Eu vou buscar uma consolidação da verdade no meu coração. Eu não vou ficar mais com a verdade superficial só para eu postar um versículo no Facebook. Eu vou sair daqui com a verdade encarnada, não, porque aí é demais, é Cristo, né? Mas eu ser uma espécie de demonstração viva da verdade. Pelo meu jeito de ser, naturalmente. De eu não precisar do recurso de, deixa eu ver se isso está certo ou errado, eu já sei. Ok? Olha o capítulo 3 de Colossenses. Quando eu comecei a estudar essas coisas, no ano de 2006, eu não vou esquecer nunca. No ano de olha que tempo que nós estamos, hein? Estamos em 2017, gente. Em 2006 eu fui convidado para uma série de palestras na primeira igreja presbiteriana conservadora, uma espécie de escola bíblica de férias para jovens. Eles juntaram jovens de todas as igrejas aí deles aqui, de São Paulo, lá na primeira, lá na Bela Vista, acho que é o bairro lá. É Bela Vista lá, Pedro... Liberdade. Rua Pedroso, pertinho da Brigadeiro. Isso mesmo. E o tema era Colossenses. Aí eu fui estudar Colossenses, gente, e Deus me abriu a mente com esse versículo. Verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E eu comecei a pensar o seguinte, vem cá, o próprio versículo anterior, buscai as coisas lá do alto. Você pensar as coisas lá do alto significa ficar pensando no céu. Assim, que coisa estranha, parece haver uma desconexão com a realidade. Parece que está longe da realidade, ficar pensando no céu, o que eu devo pensar? Na coroa, nas ruas de ouro, nos anjos, no louvor. Até que eu comecei a elaborar essa ideia, né? Que para mim é pensar as coisas lá do alto, é ter a mente de Cristo. É olhar as coisas, eu sempre repito isso, de um patamar mais elevado. Do ponto de vista do Cristo que controla tudo. Da verdade de Cristo. Só para enxugar aqui o que nós vamos dizer, olha só. Verso de número 15 em diante. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Seja a realidade, o pensamento, aquilo que Cristo pode lhe dar, a paz de Cristo. A balança que faz você medir as coisas. Que te dá a definição do que é a verdade e a realidade. E ele conclui no verso 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E por habitar, a ideia de um habitar
é morar intimamente, sabe? Não é morar, não é ser vizinho. É morar na mesma casa. E ele usa tanto é que a tradução coloca ricamente. É fazer a palavra valiosa em nosso coração. É esse processo aqui, irmãos, de formação de um núcleo de verdade, vou usar uma palavra bonita, indelével, que não pode ser apagado. Um núcleo de verdade que não é só uma verdade que a gente conhece, ou que a gente até já pratica. Tem um conhecimento ou uma cultura. Não é uma cosmovisão que a gente diz ter, porque a gente já aprendeu algo e a gente vive num meio que pratica esse algo. É algo que faz parte de nós. Não é um jeito de ver o mundo que é um exercício teórico que tenta ir para a prática. É a nossa vida. É o que nós somos. É quem nós somos. Pode falar. Pega o microfone, por gentileza, da sua palavra, meu irmão. Por favor. Tá ligado? Tem tudo a ver. E quando Jesus diz, vem o teu reino, eu não acredito que Jesus esteja dizendo assim, vem logo Jesus, o final dos tempos. Eu acho que ele está dizendo que o teu reino esteja vivo em nós e a tua vontade seja feita na terra, como ela é feita lá no céu. Que haja conceitos, isso aí está dentro do Sermão da Montanha. Que haja conceitos do reino em nós, que faça-nos viver o reino aqui na terra. Tem muito crente que é crente para o futuro, para ser do reino de Cristo lá no futuro, mas a Bíblia não fala desse reino no futuro, fala dele no presente. Somos embaixadores. Um embaixador não é alguém de fora do reino, é alguém no reino em terra estranha. Então, irmãos, é preciso a gente ter esse alvo. Quero que você saia daqui com um alvo. Eu vou tentar falar resumidamente. Já fiz isso aqui, não sei que ano, de forma um pouco mais detida, mas hoje eu vou falar um pouco mais rapidamente sobre esse treinamento da mente. Esse treinamento da mente. A palavra de Deus, ela não vai fazer uma lavagem cerebral. Ela não vai esvaziar, tirar tudo que tem, deixar você zero. Ela vai redimir o que está em você. Ela vai tirar o que é pecaminoso, mas ela vai fazer você uma nova pessoa. Há uma palavra do salmista que eu acho tão lindo, o jeito que ele fala da verdade trabalhando no coração dele. Salmo 39, verso 3 e 4. 39, 3 e 4. Ou seja, Deus não vai anular você. Ele não vai pegar você e apagar você. Ele não vai fazer igual fazem na Matrix. Apagam você e põem uma outra história no lugar. Não, ele vai pegar a sua... Quem não assistiu Matrix, esse é um filme, tá?
Ele vai pegar a sua história e vai redimir a sua história. Até os seus pecados, até os seus erros, até a pessoa fraca que você foi, e talvez ainda tenha muito da sua fraqueza, vai fazer sentido. Ele não vai fazer você esquecer que você era mau. Ele vai fazer você entender que você era mau e agora você é outro. Ele vai mudar o seu coração, mas vai ser ainda o seu coração. Não sei se eu sou complicado, mas entenda isso, irmão. Quando ele diz assim que ele vai tirar o velho homem, ele vai, na verdade, tirar esse domínio do pecado de você. E esse velho homem que você era, essa velha natureza que você possuía, que você ainda fala assim, não, eu ainda tenho muitos defeitos, ela estará lá, como o apóstolo Paulo disse, né? Miserável homem que sou. Ele não diz miserável homem que eu era. Só que ele vai fazer sentido dentro do contexto da redenção. Vai, eu falei do Salmo, vamos lá, Salmo 39, 3 e 4. Esbraciou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo. Esse é pentecostal, esse salmista, hein, gente? Vamos lá. Então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Gente, eu leio esse salmo, eu leio esse texto, francamente, eu não sei como é que diz, sem querer exagerar no sentimentalismo. Eu tenho vontade de chorar. Esbraseou-se o meu peito, no peito o meu coração. Enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Eu disse com a minha própria língua: dá-me a conhecer o meu fim, qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Olha o que o salmista está dizendo. Enquanto eu meditava, enquanto eu olhava para a tua lei, ela estava mudando a minha vida. E ele sentia, sabe, a reação psicossomática, já ouviram falar disso? Coisas psíquicas que ele sentia no próprio corpo. Ele está dizendo, no meu peito tinha um calor. Eu sentia que era Deus. Se fosse pentecostal, o fogo desceu, ateou fogo, Senhor. É isso mesmo, crente pentecostal, o Espírito Santo agindo. Agora, estou usando pentecostal com o sentido da igreja, nasce em Pentecostes, quando o Espírito vem ao nosso coração. Porque é o Espírito que faz isso com a palavra dentro de nós. É a obra dele, de nos fazer ouvir a palavra, e ela começar lá dentro a mudar quem nós somos. Gente, eu preciso ir logo para o que eu preciso dizer. Já foi a parte emotiva. Então nós temos que treinar a nossa mente com essas coisas. Eu uso a palavra treinar aqui. Eu chamei de treinamento da mente. Nós temos que saber que a palavra tem que gerar esse processo de mudança. E esse processo de mudança é pela internalização. E a internalização vem pelo meditar. Então vamos ver 3 formas de meditação. A primeira delas, eu acho que a ordem nem deveria ser essa, mas vou usar essa mesmo. Eu chamo de meditação, este processo de internalização, pela meditação, ou seja, como é que eu vou fazer a palavra cada vez mais ir para o profundo do meu coração? O primeiro processo que eu encontro na Bíblia é a meditação ilustrativa.
ilustrativa. Depois eu vou dizer por que eu não acho que essa é a ordem, mas é porque está na minha ordem aqui, fica mais fácil para mim. O que é meditação ilustrativa? Abra lá em Mateus capítulo 6, 26. Gente, esse é o nome que eu dou, tá? Eu achei que isso explica. Mateus 6, versículo de número 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Veja só, Jesus Cristo está ensinando a palavra de Deus. Ele está dizendo o quê? Deus cuida de vocês. Isso está nos Salmos, que Deus cuida de nós, cuida do seu povo. Aí Jesus, para tornar este conhecimento mais aprofundado no coração dos seus discípulos, ele fala assim: olhem para as aves dos céus. Vejam a ilustração viva que elas propõem. Elas não semeiam, elas não colhem, mas Deus cuida delas. Olhem para os lírios do campo. Jesus, ele propõe uma observação das coisas vivas a partir de conceitos bíblicos. Deixa eu ver como é que eu escrevi aqui. O escrito sempre é melhor do que a fala. A meditação ilustrativa é o nome que eu aplico para aquele tipo de meditação bíblica que parte da observação da existência, funcionamento, propósito e dinâmicas de coisas naturais, fazendo uma clara aplicação do conhecimento bíblico. Então Jesus chega e para os discípulos fala: vai lá na figueira. E ele não encontra frutos. Aí ele ordena secar a figueira. Ele falou assim: ó, estão vendo a figueira? Não era para ela ter dado frutos, já que ela tem folhas? Aí todo mundo: é mesmo. Quando a figueira tem folha, ela já tem fruto. É a primeira árvore que dá fruto. Essa daqui não tinha. E se vocês não tiverem frutos, eu vou fazer vocês secarem. Irmãos, o que Jesus está propondo? Uma espécie de ferramenta em que a própria vida pode receber aplicações do ensino, da verdade. É lógico que essa não é uma aplicação, não é uma meditação que você faz sem conhecimento. Ele diz que ele explica: Deus faz isso com vocês. Então existe um conhecimento prévio. Você já conhece a verdade de Deus, começa a enxergá-la nas coisas. Por exemplo, seu dia a dia. Você vai almoçar. E você tem lá... Fábio, você está nos visitando de quarta-feira, né, Fábio? Já veio alguma vez? Está visitante. Não. Obrigado por vir. Ô Fábio, fala uma comida que você gosta muito. Bife à milanesa. Bife à milanesa. Aí você senta à mesa e Dona Elaine traz bife à milanesa. Aí você olha assim: puxa vida, eu não esperava, mas agora estou sendo tratado com a coisa que eu mais gosto. Você pode pensar e usar isso para enriquecer o seu dia de meditação na verdade de Deus. Por exemplo, Deus está cuidando de mim com a comida que eu mais gosto. Eu devo ser mesmo grato. Não sei se entende, irmãos. Pode ser que o meu exemplo não seja o melhor, tá? Eu só quero que você perceba que Deus usa as coisas do dia a dia para falar conosco. Abre em Jeremias 18. Jeremias 18, 2-4. Sabe a história que está em Jeremias 18? Eu quero ser... Lembraram?
De 2 a 4, quem lê? Então, peraí, senhor Adalto, se o senhor vai ler, tem que ser com o microfone, tá bom? Vai lá, ele vai ler pro senhor, vai passar para o senhor. Jeremias 18, 2 a 4. Alô. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre rodas. É isso aí? É. Veja só. Aí vocês já sabem a aplicação. Deus vai dizer para Israel, do jeito que o oleiro faz com o vaso, eu também vou fazer com vocês, ó casa de Israel. Irmãos, por que Deus não chegou para Jeremias e falou, Jeremias, vai lá e fala para o povo de Israel que eu vou corrigir eles com dureza? Deus torna a sua palavra mais viva. Isso impregna melhor. Jesus usou parábolas. É uma forma de meditar na verdade, de aplicar a verdade. Elas são vívidas. Os salmistas usavam figuras, né? Como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti. Jesus usou figuras. Elas treinam bem a nossa mente para lembrar coisas de Deus. Irmãos, meditar, na verdade, usando as coisas do dia a dia. Você pode usar até o trânsito de São Paulo no dia de greve de ônibus. Você pode pensar tanto em Deus no dia a dia, tendo um pouco de sensibilidade. Incluir a verdade de Deus nas coisas que você faz, no trabalho. Eu disse que eu acho que essa não deveria ser a primeira, porque eu acho que eu deveria começar com a meditação que eu chamo de dogmática. Mas eu vou passar para ela agora, meditação dogmática. A meditação dogmática, ou textual, bíblica, principalmente a dogmática, essa aqui tem a ver com o dia a dia. E essa aqui tem a ver com doutrinas. Ela é dogmática porque tem a ver com doutrinas. Você conhece doutrinas bíblicas? Doutrina da santidade de Deus, vocês conhecem? Deus é santo? Deus é perfeito? Ele erra? Então, por exemplo, você tomar tempo da sua vida para pensar na perfeição do caráter de Deus. Deixar com que o pensamento sobre quem Deus é tome conta dos seus pensamentos, tome conta do seu coração. Quer ver um exemplo? O exemplo que eu usei lá de Jeremias, Lamentações, lá no culto de ontem. Lamentações 3. Jeremias está vivendo um momento difícil do povo de Deus. Jeremias estava sofrendo muitas aflições. E como a aflição não é uma exclusividade de Jeremias, todos nós também temos, parece que a experiência dele pode nos ajudar. Olha o que Jeremias diz no capítulo 3, verso 21. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Disso me recordarei no meu coração. Na nossa outra versão, a gente está tão acostumado, quero trazer a memória. Parece que ele se sentia mais... Nessa tradução parece mais direto assim, eu quero trazer a memória, algo que ainda não está aqui, algo que precisa voltar. Mas é isso. Disso, como é que é? Disto me recordarei no meu coração.
por isso tem esperança. Então assim, eu vou me recordar de algo, na outra versão, que me traga esperança. Ele fala assim, eu vou me recordar de algo que me fortaleça essa esperança. E o resultado, ele pensou dogmaticamente em quem é Deus. Aí ele fala das misericórdias, verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Olha, ele estava passando um momento difícil, ele precisava de esperança, e o que ele faz? Um processo mental. Deixa eu lembrar de quem é Deus. Deus é santo, mas Ele é misericordioso. Outro capítulo que fala disso, Abacuque, capítulo 1. Abacuque 1. Abacuque está espantado, está fazendo perguntas no capítulo 1. Até quando, Senhor? Será que o Senhor não vai dar jeito? Olha esse povo mau. Ele é muito pior do que o seu povo. E ele está destruindo o seu povo. Olha o que ele diz no verso de número 12. Abacuque 1, 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Ah, não morreremos. até aí. Ó, Não é não morreremos. Não. Lê de novo. Tem ponto de quê aí? Pergunta, né? Como é que é? Fala de novo. Leia de novo. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, ó Aí meu santo. Aí é pergunta, né? É pergunta. E a próxima? Não morreremos? É uma pergunta também na sua Bíblia? Não morreremos. É assim. Vamos lá, Eldo. Ó. Não és tu desde a eternidade, ó meu Deus, ó meu santo? Resposta: sim. Conclusão do problema: não morreremos. Não morreremos. Eu sei que o Senhor é santo. Entenderam que era uma pergunta assim meio retórica? Ele propõe uma pergunta. Deus, eu sei que o Senhor é santo. Não é o Senhor que é o santo eterno? Não morreremos. Isso me dá certeza. Irmãos, não sei, tentem entrar aqui na minha maneira de ver. Se você conhece o seu Deus, você sabe quem Ele é, você tem que pensar nele. Você tem que lembrar da fidelidade de Deus. E meditar dogmaticamente, meditar em doutrinas. Então, você não estará deixando de meditar na lei de Deus, entenda isso. Quando você medita ilustrativamente, você não deixou de meditar na lei de Deus. O que você fez é aplicar a lei de Deus a realidades do dia a dia. Quando você medita doutrinariamente ou dogmaticamente, o que você faz? É lembrar de doutrinas bíblicas aprendidas. É o que o Abacuque está fazendo, o que Jeremias está fazendo, o que os profetas fizeram muitas vezes, o que Davi fez muitas vezes. Ele fala assim, eu sei que o Senhor é santo, o Senhor é justo, então vou ficar tranquilo. Sei que posso confiar. Abraão deve ter feito muito isso, porque Abraão tinha que ir para uma terra que ele não sabia onde que era. O escritor aos Hebreus, falando de Abraão e de Sara, diz assim, mas eles confiaram no Deus que era fiel. Então ele deve ter falado assim, Sara, fala Abraão, Deus é fiel, vamos continuar. Isso é meditar na verdade. Você precisa de vez em quando lembrar de Deus. Nós somos muito falhos em lembrar de Deus. A gente só lembra... A gente acha que lembrar de Deus é só fazer oração. Senhor, me ajuda. Se você conhecesse mais a Deus e lembrasse mais do que você conhece, aí é que está, ó. Depende disso aqui, ó. De aprofundamento do conhecimento. Porque quando você só lembra que Deus é fiel e é aqui, ó, facilmente você vai esquecer e não vai viver. Pensa bem.
quero convidar você a trabalhar com doutrina na sua vida todo dia. Todo dia. Quem sabe comprar um livro de doutrinas para vocês irem estudando? Quem sabe? Vamos mais para frente. O que eu vou chamar aqui de Deuteronômio 32, verso 4. Não só o que Deus é, mas também o que Deus faz. Deuteronômio 32, 4. Levítico 19, 2. Pode ler, irmão. Não está funcionando? Então lê sem o microfone mesmo. Som, foi. Deuteronômio 32, 4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Então assim, não é só o que Deus é, mas também o que Ele faz. Você tem que todo dia lembrar que tudo que Deus faz é reto, é perfeito. Os caminhos dele não têm erros. A vontade dele é boa, agradável, perfeita. Temos que lembrar isso. E também o que ele pede que você seja. Levítico 19, 2. Isso tudo é meditação doutrinária. É pensar nas verdades aprendidas. Vai lá, pode ler, Edu. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e dize-lhes: sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Você já sabe que Deus quer de você santidade. Precisa meditar nisso. Precisa fazer a diferença. Irmãos, crentes imaturos são aqueles que nunca lembram dos seus deveres para com Deus. Não sabem o que Deus quer da vida deles. Aí eles são jogados de um lado para o outro, tanto faz a vida para eles. Nós não, nós sabemos quem é o nosso Deus. Precisamos lembrar disso constantemente. Nós não precisamos recorrer à Bíblia para ler que a Bíblia pede que sejamos santos. Nós devemos desejar ser santos, porque essa já é uma doutrina consolidada. Ok? Última forma de meditação, que eu vou chamar de meditação textual bíblica. Nossa, escrevi tanto sobre dogmática aqui. Essa eu acho que deveria ser sempre a primeira a falar, mas é que eu quero dar uma ênfase para ela agora, ao final. O que é a meditação textual bíblica? É ler a Bíblia e meditar no que lê. Essa é mais conhecida da gente. Mas é ler a Bíblia e meditar nela, sabendo o seguinte: a Bíblia precisa me explicar a vida. A Bíblia precisa ir construindo os meus conceitos teológicos. Eu não vou ler a Bíblia só para ler mais um capítulo, porque todo dia eu tenho que ler um capítulo da Bíblia. Atenção, marinheiros. Não digam para ninguém que o pastor proibiu ler um capítulo por dia. Pode ler. Só que ler um capítulo da Bíblia por dia, só por ler, não acrescenta tanto a este padrão de obediência se você não busca internalizar o que você lê. Então talvez você deveria ler um capítulo por dia, fazer aquela leitura. Não, eu quero honrar a Deus com a leitura diária. Bem, pode ler. Mas você deve também buscar: eu preciso meditar na palavra. Essa meditação textual tem a ver com o próprio texto. Então vamos pegar um exemplo aqui. Lucas 24, 26. Lucas 24, 26.
E já vão deixando aí no gatilho o versículo 32 também. Porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Esse é o 26? 26. Hã? É o 24, mas eu acho que eu falei um versículo errado. Deixa eu pegar aqui. Que o que eu queria era, e começando por Moisés... 27. Vai lá. Veja só. Os discípulos estão indo lá no caminho de Emaús, eles estão tristes. Eles, ao que parece, tinham perdido a direção da sua fé. E então Jesus começa a caminhar com eles, eles não sabem que é Jesus, né? E Jesus começa a falar. Jesus pergunta por que eles estão falando, eles até dão uma repreensão em Jesus. Será que você é o único que não sabe o que aconteceu? Pá. Aí Jesus começa com Moisés, os profetas, e fala assim, ó a Bíblia falando sobre o Cristo. Então Jesus pegou o texto bíblico e começou a meditar no texto bíblico para eles, ou com eles. Fala, olha o que o texto bíblico fala. E Jesus certamente deve ter dado explicações sobre o texto que estava lendo. Olha o verso 32 agora. Thelma, lê para a gente, por favor, irmã. Acho que acabou a bateria do microfone sem fio, meninos. Não, está funcionando. Lê de novo, Thelma, por favor. E disseram um para o outro, porventura não se nos abrasava o coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Olha só, ele não está meditando? Aconteceu com eles o que o salmista do Salmo 39 disse sobre a Bíblia. Enquanto Jesus falava das Escrituras, nosso coração encheu-se de brasas. Meditar na palavra, entender seu significado, buscar a verdade na palavra, não é uma mera leitura, é tentar encontrar verdade, é tentar encontrar significado, é buscar nela respostas, é deixar aquele texto falando com você, é deixar aquele texto mudando você. É lógico que cada um tem uma dinâmica, cada um tem uma maneira, porque existem várias... Nós somos pessoas diferentes. Mas não se esqueçam, o Espírito Santo trabalha o nosso coração. Outra passagem, Atos 8:35. Em Atos 8, nós temos a história de Filipe e Eunuco. Filipe encontra um homem lendo a Bíblia. Este homem está lendo, mas ele não está entendendo. Então veja, ele estava fazendo uma leitura, uma coisa boa, tá? Mas ele precisava de algo mais. Filipe chega perto dele e diz assim, entendes o que lês? Ele fala, como é que eu vou entender se não há quem explique? Vai lá, 8:35 de Atos. Então Filipe explicou. Sentou com aquele homem. Falou sobre aquela verdade do Salmo 5, do Isaías 53. Falou sobre a verdade. Disse para aquele homem, olha, essa verdade aqui é sobre o Cristo. Certamente falou mais sobre Cristo. É isso, irmãos. Pois não.
A Bíblia diz que pelo Espírito achou-se em Azoto. A gente não tem como dizer exatamente o que aconteceu. O que acontece, talvez, não tenha sido uma teleportação, né? Sumiu, pum, e apareceu no outro canto. Possivelmente é só um jeito de Lucas dizer como o Espírito estava guiando a vida de Filipe. Mas não dá para afirmar muita coisa, tá? Eu vou evitar afirmar muita coisa. Pois não. Sim, talvez. Para você fazer esse estudo de Colossenses lá, você precisa talvez meditar mais do que você meditaria. Sim, quando você sabe que tem que falar para alguém, talvez você se cobre mais. Mas você pode ter uma prática diária de busca da verdade no texto bíblico. A minha recomendação é que você quer meditar no texto bíblico, procure o exercício de tentar entender o significado daquela passagem dentro da história da redenção. Veja o que tanto Jesus fez quanto Filipe. Pegou uma passagem, no caso Jesus pegou várias, e mostrou como estas passagens se somam para mostrar a redenção em Cristo. Filipe pegou aquela passagem, né, começou naquela passagem, e depois mostrou Jesus. Ou seja, Filipe falou assim, essa passagem que você está lendo, ela significa isto dentro da obra da redenção. Então parece que a redenção é o ponto, ou seja, entender como é que Deus vai restaurar você, seja o ponto do texto bíblico. Talvez seja uma maneira. Então eu vou ler a história de Abraão, vendo como a história de Abraão se encaixa dentro do plano perfeito de Deus para salvar a minha vida. A Bíblia chega a dizer que eu sou filho de Abraão. Tudo começou lá em Gênesis 12. Então parece que esse é o desenvolvimento de pegar o Velho Testamento, porque lembra, eles não tinham novo. Para eles o novo era tão novo que ainda não era exatamente Velho Testamento, sabe? Vai se tornando até que Pedro vai dizer, olha, escrituras, tanto Paulo quanto as demais escrituras, vai mostrar que se equiparou. Mas talvez Filipe ali no começo, nem havia cartas ainda, talvez. Tá? Bom, irmãos, isso é meditar. Isso é procurar fazer a palavra de Deus se aprofundar. Pois não? Irmão, não desliga não, deixa ligado, até porque passa para um para o outro, ninguém sabe se está ligado ou desligado, aí fica aquele lapso, deixa ligado depois. Eu não sei se seria um quarto ponto a ser acrescentado, porque ele acaba tendo relação com as outras coisas, se bem que os 3 pontos também se relacionam, que eu vejo que seria algo mais relacionado à memória e à história, assim, e também com a experiência. Em qual sentido? Você meditar tanto aquilo que Deus já fez na sua vida, também fez na vida de outras pessoas próximas a você, e aí eu acho que isso se aplica de várias formas. Então você pode pensar até na história da igreja, até no própria história bíblica mesmo, de alguma coisa específica. Então, geralmente essas coisas, quando você começa a meditar naquilo que aconteceu na sua vida, uma experiência, uma pessoa próxima a você, ou na história da igreja, enfim, isso te traz também... aí traz a questão muitas vezes ilustrativa, a questão dogmática de quem Deus é, o que Deus tem feito. Jonatas, eu acho que cabe sim. Vamos pegar, o importante é a gente ver se existe esse modelo na Bíblia. Lembra que quando eles tinham que entregar as primícias, o que o homem tinha que dizer, né, diante do sacerdote quando entregava as primícias? Porque eu sou arameu, eu fui peregrino no deserto. Era muito comum na hora da Páscoa
Eles tinham que contar toda a história para ver o que Deus havia feito. Nos Salmos contam, Salmo 78, por exemplo, reconta toda a história. Acho que sim. Acho que sim. Acho que é possível a gente encontrar. Vamos embasar isso. Eu vou tentar pesquisar, embasar isso. Sim, irmãos, o importante é a gente meditar na verdade, no que Deus é, no que Deus faz, no que pede de nós, nas ordenanças, no que proíbe, nos juízos que Ele estabelece. Vai lá. Nunca antes na história da humanidade. Conhece da palavra. Cita a palavra. Tanta gente acha que conhece, tanta gente diz que conhece, tanta gente insere, fala da Bíblia como se fosse estudioso de carteirinha. Meditar do jeito certo é uma coisa que poucos fazem. Irmãos, Fábio, é isso aqui, ó. Às vezes o conhecimento da palavra está na nossa mente, numa área mais superficial. Ele não tem internalizado para mudar quem somos. A pessoa sabe algumas coisas de Deus e o máximo que mudou foi a sua cultura, alguma prática da sua cultura. A cultura ocidental é chamada de cultura cristã. Mas todo mundo que está no Ocidente é realmente cristão? Ou no sentido mais profundo da palavra? Imitador de Cristo, vamos dizer assim? Que honra a lei de Deus como Cristo honrou, honrando a Deus? É óbvio que não. Talvez algum tipo de conhecimento superficial, no máximo cultural, sobre Deus, sobre as coisas de Deus. Tem muito evangélico assim. Muito evangélico que o que ele tem é uma cultura evangélica. No sentido assim, de que ele não bebe, ele não fuma, ele não participa de jogos de azar. Mas ele não faz isso, não existe uma internalização da verdade, porque quando ele se vê diante da velha natureza, ele é tão iracundo quanto um ímpio, ele é uma pessoa de explosão, que xinga, que maltrata. E ele não pode achar que isso está certo. Mas como ele acha que conhece a Bíblia, ele conhece. Mas aqui, ó, isso não produz mudança. Então, gente, eu queria que o nosso objetivo com a palavra fosse o de tornar a palavra, esse núcleo, a palavra transformasse o nosso coração e nos desse uma nova natureza forte dentro de nós. Boa parte do trabalho pastoral, boa parte dos problemas que nós temos, que exige trabalho pastoral de cuidado, tem a ver com a negligência de verdades básicas. Boa parte dos problemas que nós temos de convivência na igreja, sabe? Às vezes coisas pequenas. E com certeza, nossos pecados, aqueles que fazem a gente estragar o ambiente da família e faz a gente prejudicar relações duradouras de amizade, faz a gente reagir como ímpios em coisas tão simples. Às vezes, diante de uma coisa que a gente já sabe que é simples, a gente age como ímpio. É a falta de uma natureza mais arraigada. Não quer dizer que ter uma natureza mais arraigada vai nos tornar impecáveis. Deixa eu só completar essa frase.
Não quer dizer que nós seremos impecáveis. Mas quando pecarmos, essa natureza arraigada, ela reage contra esse pecado. Ela não aceita, porque assim, à exceção de Jesus, todos os homens, os grandes homens da fé, foram homens que pecaram. Então eu tenho que admitir que mesmo uma forte natureza bíblica, ou biblicamente orientada, não nos impede de pecar totalmente. Mas sem dúvida nenhuma não ficamos no pecado. Vai lá. Eu acho que um grande exemplo é o exemplo de Jó, né? Você falou aí mais atrás aí a respeito de Paulo, né? Miserável sou, e ele fala também: o bem que eu quero não faço, o que eu não quero faço. E mais o exemplo de Jó, eu não sei onde se encaixaria nessa aí, não sei se na dogmática. Antes aí, eu talvez, te conhecia. exato. Boa pergunta. Mas boa o Jó, ele era um homem, né, no começo lá, um homem temente a Deus, se desviava do mal, né, tinha tudo para ser um cristão perfeito. Excelente pergunta. Mas Deus queria mais dele. Aí quando ele chega lá no 42:5 falar, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Isso que eu queria te perguntar, o que significa isso, os meus olhos te veem? Talvez seja atingir essa... Muito boa pergunta. Essa plenitude aí de ser como Cristo, né? Imitador de Cristo. Muito boa. Estou mais contente com a sua pergunta que com a minha resposta. Porque você está indo além. Isso é muito bom, ela. É assim, irmão, isso aqui é só didático, tá? Isso aqui, lembra que eu te expliquei? Se houver alguém de psicologia, tá? Eu não estou fazendo a nova definição do que é o coração. Inclusive aqui pode ter camadas de aprofundamento. Pode ser que eu já tenha um coração transformado, mas que vai se enrijecendo ainda mais. Então vou tentar entender Jó nesse patamar. Porque quem disse que Jó era fiel e temente a Deus, foi Deus. Então não dá para discutir. Mas a gente sabe que ainda assim havia a necessidade de uma maior internalização, aprofundamento deste conhecimento. E talvez Jó fosse um homem tão maduro, que a sua maturidade revelasse, o tornasse capaz de revelar a sua própria fragilidade. De que jeito? Vamos lá para o Salmo 39 de novo. Salmo 39. Lembra que o salmista disse no Salmo 39? Deixa eu ver o versículo aqui que eu esqueci o versículo. (3 e 4). O salmista diz assim, ó: esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então eu disse com a minha própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que reconheça a minha fragilidade. O objetivo não era conhecer a santidade. O objetivo era reconhecer os pontos fracos. Parece que quanto mais maduros, melhor nós reconhecemos a nossa fraqueza. Quanto mais maduros, mais cheios de nós ficamos. Ao contrário. Mais conhecedores de si, mais descobrem as suas próprias fraquezas. Então Paulo chega e diz: miserável homem que sou. O que mais parece que ele está revelando, ele está dizendo: eu sou miserável, mas ele sabe que é miserável porque é um homem mais amadurecido. Então Jó amadureceu e descobriu que era frágil. Interessante, né?
esse processo. Não é um processo que nos leva à vaidade espiritual, ao contrário. Nos leva a quê? A humildade. Pode falar, Luzias? Então, a maturidade do cristão necessariamente vai aproximá-lo de Deus, aí vai ver a santidade de Deus, não tem como a gente... Miserável homem que sou. Não tem como a gente se manter... Ai de mim, né, de Isaías. É isso mesmo. Exatamente isso. Só que assim, não confunda, irmão. Uma coisa é a descoberta de nossa fragilidade, porque nós amadurecemos, e outra é aquele crente imaturo, que ele se esconde atrás do... eu sou mesmo mau. Sabe, aquele que não quer crescer e prefere se esconder atrás do... Eu não sou nada, então... Peraí, isso aí é fuga, não é maturidade. Porque a descoberta da fragilidade por meio da maturidade nos leva para mais perto de Deus e a sede de Deus aumenta. Não fica aquela coisa assim, eu sou tão mal, eu sou péssimo, eu não mereço ser crente, eu nem vou na igreja mais porque eu não mereço. Isso aí não é maturidade, tá? Porque aí, senão alguém vai falar assim, então essa humildade, ela não acredito que ela seja fruto de maturidade, não é. Ela é fruto de imaturidade, de pouco desejo de crescer. Ok? Alguém levantou a mão lá atrás? Não? Foi uma miragem. Irmãos, é muito sério, porque a obediência verdadeira, que faz com que nossa vida seja agradável a Deus, não seja a busca de nós mesmos, mas a busca de Deus, é coisa para gente madura, é o resultado de quem realmente está se aproximando de Deus. Quando Jesus voltar, Ele vai olhar para isso. Ele mesmo diz, será que eu vou encontrar uma fé na terra? Quando Ele está dizendo isso, Ele não está dizendo crença, gente que ainda espera Ele, não. Ele está falando, será que eu vou encontrar gente que vive pela fé, vive pelo que crê, que confia, que vive do jeito certo? Ele já está indicando a escassez. A porta é estreita, mas você pode passar por ela. Agora, se você não pode ser preguiçoso, tem que estudar, tem que meditar, tem que ter alvo de aprofundamento. Não pode ser igual o crente que Tiago denuncia como negligente, que se vê no espelho e se esquece. Quem é esse crente? É o crente que vem no domingo à noite e acha maravilhoso o sermão, mas segunda-feira ele não lembra nem o texto. Ele até brinca, diz, eu não lembro nem o que eu comi no almoço, vou lembrar o sermão que pregou ontem, vou lembrar a aula de escola dominical. Talvez essa nossa dificuldade para lembrar já seja resultado do quê? Da nossa fragilidade e distância. Agora, semana que vem eu vou encerrar. Vou encerrar semana que vem, tá? Entendeu, né? Semana que vem eu vou encerrar essa série, que eu já estou cansando vocês com ela. Eu vou assim, como ouvir o sermão de domingo à noite e o que fazer dele. Tá bom? E eu só vou fazer a semana que vem isso, porque essa semana eu não prego. Porque se fosse eu, não ia fazer isso. Tá? Então vou aproveitar que nós temos outro pregador. Assim, você que ouviu o sermão, o que fazer dele? Só para dar uma palhinha. Você acredita que Deus fala quando o pastor prega? Acredita mesmo? E o que Deus fala é importante? O que foi que Deus falou?
Ah, eu sei o assunto. Tá, agora eu peço. E o assunto faz o que na sua segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira? Sábado, porque nós não somos sabatistas. Vamos deixar para semana aqui. Tá bom? Centralidade da palavra, a senhora vai falar? Pois eu vou ver se a senhora deu aula boa, viu? Eu vou pedir para a Thelma fiscalizar para mim. Ah, ela vai estar no Catecúmenos. Vamos ficar em pé e vamos orar. Você tem uma igreja, você tem um espaço, você tem homens, mulheres, a minha mãe é uma delas, o Eldo, outro, o pastor Marcos, outro, que se preparam, agora o Jonatas da aula de escola dominical, estão se preparando para ensinar. Valorize isso. Você tem a Bíblia em várias versões. Você tem internet. A internet é uma bênção, mas pode ser uma maldição. Mas você tem. Use-a como uma bênção. Você tem irmãos. Você é um privilegiado. Se você não for santo mais que os fariseus, se a sua justiça não exceder a dos fariseus, espera na hora que Jesus voltar. Espera. Aí é que a coisa fica feia. Que a hora que ele voltar, ele vai ver a figueira. E ele vai querer ver. Vamos orar. Dá-nos os frutos, Senhor, dignos do arrependimento. Frutos nascidos de uma planta que foi regada pela Tua palavra, a corrente de águas vivas, plantada pelo Senhor, alimentada. Dá-nos disposição, dá-nos entendimento, dá-nos as mudanças do Espírito, dá-nos coragem para fazermos tudo de acordo com o livro da lei. Que a Tua palavra se apegue ao nosso coração, se impregne em nós, ó Deus, profundamente, mudando a natureza da nossa alma. Faça-nos mais parecidos com Jesus. Torna, Pai, absoluta dentro de nós a verdade, para que em tempo algum nos desviemos dela. Abençoe a Tua igreja e os Teus filhos. Produza entre nós uma igreja forte, biblicamente forte, orientada pela palavra. Não apenas no púlpito, nas salas de aula, mas na vida dos crentes. Que tenhamos um lugar onde nossos filhos aprendam a viver a palavra. Nossas famílias sejam fortes na palavra. Assim o Senhor nos abençoe, porque essa bênção nós procuramos. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.